Gera expectativa aí, moço. Deixa Jesus falar com você, que eu vou deixar Jesus falar comigo também. É engraçado quando a gente está pregando, geralmente o Espírito Santo vai fluindo e ele vai renovando a gente aqui também. Então, eu não estou aqui só para liberar alguma coisa sobre a sua vida, para te ensinar alguma coisa, mas eu estou aqui para receber do Senhor também. E geralmente eu tenho uma expectativa grande quando a gente está aqui junto, reunido, porque eu sei que o Espírito Santo, ele tem interesse em falar conosco. E eu espero que o nosso interesse seja de ouvir o Espírito Santo também. Amém? Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias. É um texto que Deus falou muito comigo nesses dias. Estava lendo um livro e o autor citou esse texto e eu comecei a remoer esse texto e virou essa pregação. Amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Gente, é um texto simples, conhecido, e eu sei que a própria palavra de Deus traz consigo uma verdade, uma revelação. Então, eu nem preciso enrolar aqui. A palavra de Deus por si só, ela prega para nós, ela fala conosco. E eu não quero interferir muito naquilo que Deus quis trazer para nós através desse texto. Amém? Então eu sei que você já conhece esse texto, mas permita que o Senhor fale com você mais uma vez, porque eu sei que a palavra de Deus é a revelação de Deus. E às vezes a gente tem uma revelação de um texto, e Deus nos surpreende várias vezes com o mesmo texto. Porque a palavra de Deus é profunda, é um rio de água viva fluindo aqui. E eu sei que o Senhor vai falar conosco aqui nesse lugar. Amém? Livro de Lucas, capítulo 19, tem como tema aqui Zaqueu, o publicano. Está assim na minha Bíblia. Vou ler aqui na versão NVI, a partir do versículo 1. Todo mundo acompanhando? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá. Jesus. Olha só como é que o texto começa. Falando o nome mais lindo de todos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Versículo 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar mais um pouquinho?
Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui nessa noite. Eu quero te pedir, Espírito Santo, flua nesse lugar, o Senhor tem liberdade. Revela, Senhor Jesus, as tuas palavras ao nosso coração e nos faz aprender aqui nessa noite um pouco mais do Senhor. A chegarmos, Senhor Jesus, ao final dessa pregação com uma intenção, com uma semente do Senhor, de vivermos um relacionamento mais profundo contigo. Deus, que essa palavra fira o nosso coração, que nos marque nessa noite e que possamos ser um pouquinho melhor e ser um pouquinho mais parecido contigo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos passar um pouquinho desses versículos para a gente entender como que era a explicação de cada parte desses versículos aqui. Vamos lá para o versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jericó, você conhece muito bem, vem com Josué lutar em Jericó. Jericó era uma cidade bem conhecida, era uma cidade próspera, e ela ficava próxima de Jerusalém. Naquela ocasião, Jesus estava indo para Jerusalém, já nos seus últimos dias, perto da sua morte. Ele passou por Jericó. Então aquela era uma cidade relevante. Vamos lá, versículo 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Temos uma informação muito importante aqui. Esse homem, do qual nós falaremos aqui nessa noite, ele era um publicano. Mas além disso, a Bíblia diz que ele era o quê? Chefe dos publicanos. Esse é um homem relevante. E além de ser chefe, ele era um homem rico. Ele era uma autoridade. Versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus. Aqui eu entendo que Deus começou o caminho da salvação na vida de Zaqueu. É Deus quem coloca o desejo, o querer e o realizar dentro de nós. E Deus colocou esse anseio no coração de Zaqueu, de ver quem era Jesus. Isso nós vemos no versículo 3. Outra coisa que fala no versículo 3, ele era de pequena estatura, era um baixinho, era uma autoridade pequena, ele era um pequenininho, e ele não conseguia ver Jesus, por causa da multidão, e por causa da sua estatura. Versículo 4, assim ele correu, olha só o que o desejo no coração de Zaqueu fez ele fazer. Zaqueu começou a se expor ao ridículo aqui. Zaqueu começou a correr diante da multidão, porque ele sabia, Jesus estava andando por um caminho, e naquele lugar, ele sabia que por causa da multidão e da sua pequena estatura, ele não conseguiria ter acesso a Jesus. Então ele bolou um plano. Eu vou sair correndo, porque Jesus está andando nessa direção. Eu vou dar a volta no quarteirão, eu passo pelo cantinho aqui, eu vou correndo até lá na frente, porque eu sei que ele vai passar por lá. E outra, vamos lá, versículo 4, né? Ele correu adiante e subiu numa figueira brava para ver. Ele sabia que não era suficiente correr, ele precisava chegar a um lugar alto, onde ele ia conseguir ver Jesus. Eu não sei o que você pensa, qual é a imagem de uma autoridade, ou se isso é comum para você, de ver um homem que era uma autoridade de fato, correndo igual menino, e se atrapando numa árvore.
E Zaqueu agora está fazendo um papel de ridículo. Mas tudo isso ele fez porque ele tinha um desejo no coração dele. Ele queria ver Jesus. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, que lugar? Onde estava Zaqueu, naquela figueira brava. Olhou para cima e disse: Zaqueu. Imagina a surpresa desse homem. Talvez ele imaginava sair dali sem ser notado. Porque o desejo dele era apenas ver Jesus. Nunca imaginaria ele que esse homem, essa autoridade, que arrastava as multidões, ia lhe dar alguma atenção. Mas Jesus lhe surpreendeu e disse: Zaqueu, desça depressa. Eu quero ficar na sua casa hoje. Então Jesus chamou pelo nome, mostrando que Jesus, Ele não nos trata como uma multidão qualquer. Jesus nos trata com pessoalidade e com personalidade. Jesus surpreendeu esse homem, chamando para ficar em sua casa. Versículo 6. Ele mostrou que ele realmente queria ficar com Jesus. Então ele desceu, versículo 6, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Engraçado que o versículo 7 não diz que algumas pessoas disseram, ou que algumas pessoas relevantes disseram, mas diz que todo o povo, não algumas pessoas, mas todo o povo começou a se queixar. Como que esse homem se hospeda na casa de um pecador? Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Nessa hora, Zaqueu estava externando o resultado de ter aceitado aquele convite de Jesus, de ter permitido que ele entrasse em sua casa. Isso acontece na vida das pessoas cujo coração se abriu para Jesus. E o que Zaqueu fez aqui foi evidenciar a sua salvação. E Jesus falou isso no versículo 9. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Versículo 10: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No versículo 10, Jesus falou aqui, expressou a sua missão aqui na terra, que era vir buscar e salvar o que estava perdido, incluindo a vida daquele homem chamado Zaqueu. Amém? Aleluia, a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos lá, vamos para a vida de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Quem era um publicano para os judeus? Publicano era um cobrador de imposto. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Todo publicano, naquela época, sendo um recruta do Império Romano, era considerado um traidor da pátria, porque sendo um judeu,
estava ajudando o império que estava explorando, escravizando o povo de Deus. Esse povo que estava esperando um Messias, um homem que vinha salvar, na cabeça deles, do jugo daquela escravidão. O Messias que aquele povo aguardava era um homem que vinha libertar o povo do Império Romano. Então olha só, Jesus está andando no meio da multidão. E aquela multidão tinha uma expectativa de que aquele homem poderia sim ser a salvação daquele povo. Ser a resposta de Deus para cessar aquele jugo. E o publicano era visto como um traidor. Imagine nós sendo brasileiros, nós temos informações privilegiadas, nós temos um alto cargo aqui. E nós recebemos uma proposta de um outro país. E em troca de uma boa grana, a gente vai dar informações privilegiadas da nossa nação. Se eu for pego, eu posso ser acusado de traição, de espionagem. E, gente, eu não sei se você sabe, mas o crime para traição num país é severo. Zaqueu era um homem condenado pelo seu próprio povo. Zaqueu era um homem marginalizado pela sociedade. E muitas vezes abria mão da comunhão com a própria família, porque a família tinha vergonha dele, porque ele era um ser desprezível. Era um homem impedido muitas das vezes de entrar numa sinagoga, de participar dos rituais, porque ele já carregava consigo um adjetivo que as pessoas já deram para esse tipo de pessoas, que era pecador. Eles foram carinhosamente batizados de pecadores. Esse era Zaqueu. Mas além disso, além de ser um traidor, de trabalhar para Roma, eles também faziam além daquilo que era o seu trabalho. E naquela época os impostos eram altos. Você só de existir pagava 1 denário por ano. Só para você existir, era o imposto anual. Você pagava imposto pelos seus bens, as suas propriedades, você também tinha que dar um imposto. Você pagava imposto da sua produção agrícola, ou tudo que você produzisse, você precisava entregar para o Império Romano. E além disso, também tinha as taxações alfandegárias. Você tinha que pagar os pedágios. Ou seja, o povo estava cansado de tanto imposto, de tanto trabalhar para poder sustentar o império. E quando eles olhavam para os publicanos, eles consideravam ele o pior de todos os pecadores. Jesus, no capítulo 18, capítulo anterior, Jesus fala uma parábola do publicano e do fariseu, que ambos subiram ao templo a fim de orar. Eu não sei se é coincidência, logo no capítulo anterior, Jesus começa a falar do publicano. Mas Jesus falou que o fariseu se vangloriava, batia no peito: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse desprezível pecador. Olha, Senhor, dou o dízimo de tudo quanto tenho, eu jejuo, eu vou para as vigílias na madrugada. Obrigado, Jesus, porque eu sou o cara. E Jesus falou: mas o publicano nem ousava olhar para o céu.
falava: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Sabe, naquele lugar tinha dois tipos de pessoas. Uma multidão que apertava Jesus. E a infelicidade era que eles estavam tão próximos do Salvador, mas estavam tão distantes. Mas aquele pecador estava tão perto de Jesus. Sabe de uma coisa? Eu já fui Zaqueu. E eu sei que Jesus me tirou de um buraco que eu nem sabia que eu estava. Eu não tinha noção do buraco que eu estava, nem a noção de quão pecador eu era. Eu descobri que eu era Zaqueu. Esse é o cara de quem nós estamos falando, que muitas das vezes pagava um preço alto de não estar com a sua família, de não poder participar da comunhão das pessoas, e de ser considerado um dos piores pecadores. E Zaqueu não era só um publicano, ele era o chefe. Ele era o chefe da gangue. Então o problema de Zaqueu era gigantesco. E eu não sei se dentro do coração dele começou a surgir uma esperança. Talvez ele tinha dúvidas. Será que esse homem tem coragem de pelo menos olhar na minha cara? Se esse homem realmente for um bom homem, talvez ele tenha vergonha de mim. Por isso que eu digo, imagina a surpresa desse homem quando Jesus chegou para ele e falou: Ei, Zaqueu. Jesus nos chama pelo nome. Imagina Jesus. Esse homem se sentia talvez sozinho no universo. Mas o Filho de Deus chamou ele pelo nome. Aquele homem teve ali a maior experiência da vida dele com Jesus. Isso que acontece, falei do publicano, né? Falei do problema. Mas vamos falar da solução agora. Jesus apareceu. E o homem de quem escondem o rosto, uma multidão que não compreendeu o que Jesus estava fazendo. Estava passando a salvação, estava passando diante dos olhos de uma multidão, sem compreender o que Jesus estava fazendo ali. O Messias aguardado passava entre eles. O Mestre, aquele que ensinava as palavras, que fazia os corações arderem de paixão. Sabe, nós podemos passar tão perto de Jesus e ainda assim estar tão longe. A grande questão aqui não é a distância física, geográfica, mas aonde está a distância do nosso coração para Jesus? Jesus era a esperança daquele povo, mas muitos não compreenderam. Jesus, ele quebra um padrão religioso e social para alcançar Zaqueu. Jesus quebrou todos os paradigmas. Jesus quebrou todos os protocolos
e mostrou que o reino do qual ele se referia não era o reino do qual as multidões esperavam. Jesus mostrou que o buraco era mais embaixo. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir O Peregrino, ler o livro, mas o cristão, aquele personagem do livro, quando ele chega diante do Calvário, aquela carga, aquele fardo que ele carregava nas costas, caiu. E foi isso que Jesus fez na vida de Zaqueu naquela hora. Ele pegou aquele fardo de 1 tonelada que aquele homem carregava e ele tirou. Eu não sei você, mas Jesus fez isso comigo. Jesus pegou aquele fardo pesado e ele tirou. Esse era o homem que estava passeando por aquele lugar. Jesus não veio para os que se acham bons, mas para aqueles que reconhecem a sua perdição, o seu pecado. Zaqueu representa o alvo do evangelho, os perdidos, os excluídos e os quebrados. Mas sabe de uma coisa que eu descobri? Eu já fui Zaqueu. Só que eu descobri que eu continuo sendo Zaqueu. A Bíblia fala de uma continuidade, de um progresso de salvação. Nós somos salvos, mas nós também estamos sendo salvos. E quando eu achei que eu já estava bom, aí eu percebi que eu precisava voltar para aquele lugar de arrependimento outra vez. Sabe qual é a evidência da nossa salvação? É que nós nos arrependemos no primeiro dia, mas nós continuamos nos arrependendo no processo. Eu fui Zaqueu, mas eu sou Zaqueu. E o dia que eu levantar os meus olhos e começar a me vangloriar, eu perdi. Eu percebi que nessa caminhada, eu não tenho nada do que me vangloriar. Porque a salvação Ele me deu de graça. E o que eu vou fazer? O que eu posso dar ao Senhor? Por todos os benefícios, por tudo que Ele tem feito na minha vida, e por cada gota de sangue. O que eu posso fazer para recompensar todo o trabalho de Jesus? Todo o suor de Jesus, todo o sacrifício de Jesus. Eu não faço coisas boas, eu não tenho boas obras diante dEle. E tudo que eu posso fazer, não é para ser salvo, é porque eu fui salvo. Eu fui salvo por Jesus. Então tudo que eu posso expressar para Ele, é algo para demonstrar minha gratidão. Por coincidência também, no capítulo anterior, Jesus teve um encontro com o jovem rico. Olha só que coincidência. Jesus teve a experiência de encontrar pessoalmente 2 homens ricos. E o engraçado é que para o jovem rico, Jesus conversando com ele, e via o quanto aquele homem era zeloso em praticar a palavra, Jesus fez um convite que Ele fez para poucas pessoas. Presta atenção que a forma que Jesus aborda as pessoas.
como Jesus cura, e muitas pessoas queriam seguir Jesus. O que Jesus falava? Vai, te apresenta lá para o sacerdote, vai para a tua cidade, vai lá, menino. Mas o jovem rico, Jesus fez um convite pessoal. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Cara, mas Jesus não amou todo mundo? Como que Jesus olhou para ele e o amou? Jesus ficou impressionado com aquele cara. E Jesus fez um convite. Só te falta uma coisa. Vai lá, meu filho, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Aí tu vem e me segue. Aí ele foi embora triste e não voltou. Quem sabe aquele homem que Jesus chamou pessoalmente para segui-lo, não ficaria no lugar de Judas, no lugar de Matias. Jesus tinha algo profundo para aquele jovem rico, só que ele não conseguiu. Ele não conseguiu a obediência necessária, a renúncia necessária para viver na plenitude da vontade de Deus. Aí sabe o que Zaqueu ensina a gente? Para pessoas que já abriram a casa para Jesus, já abriram a vida para Jesus. Jesus não precisa pedir. Agora eu quero entrar aqui num ponto. Aquele homem teve a maior experiência dele com Jesus, lá naquela árvore. Só que Zaqueu não parou na experiência, ele levou para o relacionamento. Ele abriu a casa dele para Jesus. Sabe o que falta para a gente? Muitas das vezes nós temos grandes experiências com Jesus, mas sabe o que falta? Levar Jesus para dentro da nossa casa. Sabe o que falta? Levar Jesus para dentro do nosso quarto. Levar Jesus para olhar conosco aquilo que nós olhamos no nosso celular. Para participar do histórico do nosso celular. Sabe o que falta? Levar Jesus para a faculdade, para a escola. Mas as pessoas querem ficar nas experiências. E sabe, é massa participar de uma conferência, é massa você participar de um culto top. Mas se você não levar Jesus para sua casa, você é raso. Você não tem relacionamento. Jesus não nos chamou para viver algumas experiências. Ele nos convida a viver uma vida de relacionamento. Olha o que Zaqueu está ensinando para nós, gente. E nós passamos por cima assim da história sem perceber os detalhes. Jesus nos convida a uma vida de relacionamento. Sabe, o Fábio pode chegar para mim e dizer assim: rapaz, Eupídio, tem um amigo meu médico, famosão aí, ricaço, vai trazer o Neymar ali, vai ter uma reuniãozinha, só os passa. Vou te convidar, só para tu, não fala para ninguém, senão vai dar alvoroço lá. E eu vou lá. E aí massa, nós compartilha e tal, as experiências, tudo. Só que aí depois ele vai embora. E aí eu fico com a experiência bacana. Só que eu não tenho relacionamento com o Neymar. Eu não sou amigo do Neymar. Eu não posso contar com o Neymar. Tem pessoas que simpatizam com Jesus. Tem pessoas que têm experiências com Jesus, que ouvem sobre Jesus aqui. Ou na célula, ou em algum lugar. Mas eu pergunto, você tem um relacionamento com Jesus? Jesus pode contar com você? Mas a gente tem expectativa no que Jesus pode fazer por mim, né? Jesus me abençoa, Jesus estou passando aqui por uma dificuldade. Só que sabe, intimidade é quando Jesus pode contar com você.
Sabe, o verdadeiro discípulo, ele é aquele que entrega a vida dele, porque o mestre já entregou primeiro. Esse é o nível de relacionamento que nós precisamos ter. E nós somos provados por Jesus. Sabe o que Zaqueu estava fazendo ali, quando ele disse, eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres. Ele podia ter dado tudo, mas ele lembrou que durante o trabalho dele, ele não só cobrava impostos, mas ele extorquia as pessoas. Ele cobrava e pedia além daquilo que era o dever comum. E se ele não tivesse mais dinheiro, ele não tinha como restituir. Então ele falou, Jesus, vou fazer o seguinte, eu vou pegar metade dessa grana aqui, vou dar para os pobres. E essa outra aqui, para cada pessoa que eu extorqui, eu vou dar 4 vezes mais. A lei mosaica previa que para o pecado de extorsão, você teria que acrescentar o valor que você roubou, mais uma quinta parte, 20%. Zaqueu propôs o seguinte, Senhor, eu vou dar 300% de todo mundo que eu extorqui. Sabe por que é fútil falar de dízimo e falar de 10%? Porque quem ama de fato Jesus não vai ficar se importando com 10% não, cara. Porque ele sabe que tudo que você tem, tudo que tem, foi Jesus quem deu. E se ele quiser pedir tudo, que ele receba tudo, porque ele é digno de receber tudo. Cara, esse homem, esse Zaqueu, está ensinando uma lição para a gente que nós não entendemos. As renúncias que um verdadeiro discípulo precisa ter. Sabe por que Jesus não precisou pedir nada para ele? Porque Jesus já sabia que aquele coração estava transformado. Ele não precisava de mais uma prova. O jovem rico não. Jesus precisou pedir. E ele foi incapaz de abrir mão das suas riquezas. Sabe, naquela ocasião em que Jesus está conversando com Pedro e fala a respeito da forma como ele morreria, Pedro pergunta, e quanto a este? Se referindo a João. Como é que esse cara aqui vai morrer? E Jesus falou, ei menino, o que é que te importa? Você lembra na crucificação, qual foi o único discípulo que deu as caras e que teve coragem de dizer abertamente, eu sou discípulo do mestre? Sabe por que ele não precisou ter uma morte trágica? Ele não precisava mais provar que ele tinha coragem. Jesus não precisa pedir aquilo que você já entregou. Só que isso revela muitas das vezes o nosso coração obstinado. Nosso coração rebelde, desobediente, incapaz de perceber o próprio pecado. Mas Jesus, em sua infinita graça, Ele nos dá o Evangelho hoje, para nos arrepender dessa arrogância do nosso coração. Amém? E para finalizar, eu quero ler um versículo que me arrebatou ontem. Está lá em Salmo, capítulo 34, versículo 18. Quero convidar você, abra sua Bíblia. Nós vamos finalizar com esse versículo. Fique de pé no seu lugar. Salmo capítulo 34, versículo 18. Diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito.